Biblicamente, é normal os pais preferirem a um de seus filhos? Biblicamente, não é normal. Tiago escreve: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo e mostram favorecimento a algumas pessoas? É claro que Tiago estava falando no contexto da igreja, estava falando de pessoas que estavam favorecendo os ricos aos pobres, no caso, né? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? E aí ele vai dizer, nós não devemos favorecer a ninguém. Então esse é o princípio bíblico. Quando a gente olha para as Escrituras, já no livro de Gênesis, a gente aprende que sempre que um pai favorece um filho em detrimento aos outros ou ao outro, problemas surgem. O caso foi tão sério com José do Egito, por exemplo. José, quando se reencontra com o pai Jacó, e Jacó vai abençoar seus dois filhos, Efraim e Manassés, Jacó inverte as mãos e leva a bênção no filho mais novo e não no mais velho. E José diz, não, meu pai, assim não. José não gostou daquela atitude de Jacó. A Bíblia não explica por que José não gostou, mas parece que José estaria querendo dizer, olha, não pode ser assim, não pode haver preferência e favorecimento. Eu sei o quanto eu sofri na pele por isso, e quem conhece a história de José do Egito sabe. Então, favorecimento de um filho em detrimento ao outro será sempre pecaminoso. Agora, o que eu entendo não ser pecaminoso são pais terem afinidades com um determinado filho em determinada época da vida. Então você gosta mais de um, está errado. Mas você tem mais acesso a um filho, é correto. O próprio Jesus teve, dentre os seus apóstolos, aqueles com quem ele tinha mais intimidade, mais afinidade. Então, nesse caso, não seria errado necessariamente. Agora, há de se tomar muito cuidado para isso não ser posto de uma maneira que gere ciúme, não é? E outra coisa importante sobre esse tema são os pais, o seguinte, os pais precisam parar e refletir o que os fazem, geralmente, a favorecer um filho a detrimento de outro. Isso aí revela o coração da gente, revela o problema da gente. Geralmente os pais vão gostar mais daqueles filhos que são mais bonzinhos, que mais os atende, que mais faz o que eles mandam rapidamente, etc. Então, isso é muito ruim nesse sentido. Pais precisam estar atentos a isso, porque geralmente aquele filho que nos gera maior problemas são os filhos que Deus mais usa para santificar nosso coração. E a gente não pode fugir disso, porque filhos são bênção na vida da gente também como instrumento de santificação e de tratamento de Deus. Portanto, o que eu percebo, até sendo pai, sou pai de 2 adolescentes, e que é muito natural a gente querer favorecer aquele que é mais bonzinho, melhorzinho e assim por diante. Isso é sempre errado. Afinidade, eu não diria que seria errado, desde que feito de forma correta, sem gerar ciúme, etc. E os pais que se sentem cada vez mais desacoplados, digamos assim, de um determinado filho, precisariam avaliar por quê. O que do seu coração está sendo exposto e que precisa ser confessado e tratado, que pecado seu você está vendo ser reproduzido na vida do filho e que você precisa se arrepender e ajudá-lo também a enxergar e assim por diante. Então, favorecer um filho em detrimento ao outro é sempre pecado, mas afinidade, eu diria que não, você ter afinidade com um filho.